Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar como a gente usa o SOMA-SI e o SOMA-SIS. Tem umas particularidades aqui interessantes que acho que vocês vão gostar. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que esse intervalo soma do SOMA-SI, ele está com colchete. E a gente já falou em outros vídeos que quando a sintaxe, os critérios de uma função estão em colchete, significa que esse critério, em alguma situação, ou esse argumento, em alguma situação, ele não é obrigatório. E isso nós vamos ver esse exemplo aqui. Vamos lá? Então, olha só. Vamos imaginar que eu queira somar aqui dessa tabelinha todos os valores que sejam menores que 10. Isso aqui são sócios de um clube, multas que eles pegaram e onde eles pegaram essa multa. E aqui nessa célula D2, eu quero calcular quantas dessas multas, eu quero na verdade somar apenas as multas que foram menores que R$10. Então olha só como é que a gente faz. A gente pode usar o SOMA-SI, igual, SOMA-SI, abre parênteses, e aí o intervalo que eu vou colocar é o intervalo das multas. Tá? Ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é que seja menor que 10. Então eu abro aspas duplas e escrevo menor que 10. Fecha aspas, fecha parênteses. Por que eu não vou colocar o intervalo soma? Porque o intervalo aqui já é o intervalo de valores. Então, nesse caso específico aqui, o intervalo soma, que é o que está em colchete, ele não vai ser necessário. Então, eu fecho parênteses. Então, como você pode ver, ele somou aqui sem o critério de intervalo soma. Tudo bem? Vamos para o próximo passo aqui, que é utilizar o SOMA-SI, mas colocando o intervalo soma. Então, como que seria essa função? Eu quero somar aqui as multas do Joca. Então, eu escrevo assim, igual SOMA-SI, abre parênteses. Primeira coisa que ele pede aqui é o intervalo. Bom, esse intervalo é o intervalo onde aparecem os critérios, ou o critério, no caso. Muito bem. Se eu quero somar as multas do Joca, esse intervalo é o intervalo de células onde o Joca aparece, que é esse aqui. Vou pressionar F4 para ele tornar esse intervalo absoluto, porque quando eu copiar para baixo eu não quero que esse intervalo desloque para baixo. Vou pressionar ponto e vírgula. E aí ele vai pedir o critério. Bom, o critério é Joca, ok? Porque é justamente aquilo que eu estou procurando. Ponto e vírgula. O intervalo soma é esse intervalo onde ficam as multas. Pressiono F4 também, pelo mesmo motivo. E um detalhe importante é que o intervalo que eu marquei aqui, ó, essa sequência de células que eu marquei para o intervalo, ela tem que ter o mesmo número de linhas que o intervalo soma. Senão não vai funcionar, tá bom? Vou fechar aqui o parênteses, vou pressionar Enter. E aí ele vai informar aqui, ó, 2205. Esse 2205 é Joca, mais Joca, mais Joca, o valor 2205. Ok? Muito bem. Quando eu copio para baixo, ele vai fazer essa soma direitinho, ó. Os valores de Tarcísio aqui, ó, 2205 também. E os valores do Gildo aqui, ó, Gildo, 2205. Assim como o Marconi, ó, Marconi. Os dois valores aqui, 2104. Ok? Então, é assim que usamos a função SOMA-SI. Tá bom? Primeiro aqui, sem esse intervalo soma. E nessa alternativa aqui, nós temos o somatório das multas por sócio. E o SOMA-SI, ele só foi possível ser utilizado aqui porque a gente só tinha um critério. Já nessa opção aqui do restaurante, o SOMA-SI não vai funcionar por quê? Porque aqui eu quero somar as multas do Joca que ele pegou no restaurante. Então eu já tenho duas variáveis aqui, dois critérios, que é o nome do sócio e o local da multa. Então nesse caso aqui o SOMA-SI não vai funcionar. Eu precisaria fazer um SOMA-SIS, tá? Igual SOMA-SIS, abre parênteses. Aí a diferença entre o SOMA-SIS e o SOMA-SI
é que o SOMASys, a primeira coisa que ele pede já é o intervalo do soma, e esse intervalo soma no SOMASys ele não é opcional, ele está sem o colchete. Tá? Dá para ver aqui, ó, sem colchete. Então vamos lá, qual é o intervalo soma? O intervalo soma são as multas. Mesma coisa, pressiono F4 para tornar o intervalo absoluto. Ponto e vírgula. Aí ele vai pedir o primeiro intervalo. Aí a questão é a seguinte, ó, se eu escolher fazer primeiro o JOCA como critério, eu teria que marcar aqui primeiro aqui, ó, selecionar a coluna dos sócios. Pressionar F4, ponto e vírgula, e clicar no JOCA. Agora, se eu quiser selecionar primeiro o restaurante, aí eu venho aqui, eu vou apagar. Aí qual vai ser o intervalo de critério 1? O intervalo de critério 1 é o local. Aí eu pressiono F4, ponto e vírgula, e clico aqui no restaurante. Vai fazer alguma diferença eu fazer isso primeiro com sócio e depois com restaurante? Ou primeiro com restaurante e depois com sócio? Nenhuma diferença. Ok? Então, vamos fazer com o sócio. Tá? Então eu vou aqui, ó, ele está pedindo intervalo de critérios. O intervalo de critérios é o intervalo de células que contém os sócios. Vou pressionar F4, vou colocar aqui ponto e vírgula e vou clicar no JOCA. Ok? Muito bem. Eu preciso tornar esse intervalo aqui absoluto? Não, porque se eu tornar absoluto, ele vai sempre colocar o valor de JOCA nas 3 linhas aqui. Tá? Eu preciso tornar ele misto assim? Não é necessário, nesse caso, porque eu não estou mudando de coluna. Então eu não preciso colocar esse cifrão aqui, ó, que está antes do F, porque não há necessidade, eu só estou copiando para baixo. Se eu fosse copiar para frente e quisesse manter aqui, aí sim, eu manteria esse cifrão aqui. Ok? Então aqui, ó, pode ser simplesmente F2. Muito bem. Aí, quando eu pressiono ponto e vírgula, ele vai pedir o meu segundo intervalo de critérios. Bom, meu segundo intervalo de critérios vai ser aqui, ó, intervalo do local. Pressiono F4 novamente, porque eu também não quero que ele desloque para baixo. E aí, eu pressiono ponto e vírgula. E vem o critério 2. Veja só que, a partir do critério 2, ele já coloca colchete, dizendo para a gente que eu posso fazer o SOMASys só com critério. Segundo critério para frente, é tudo opcional. Tá? Ou seja, eu posso usar o SOMASys para fazer um SOMASY. Muito bem, já selecionei aqui o intervalo de critérios 2, e agora ele vai pedir o critério 2. Critério 2 aqui, ó, restaurante. E eu posso deixar esse intervalo, essa coordenada assim, H1? Ou vocês acham que eu tenho que colocar ela como mista ou absoluta? Então eu posso colocar ela aqui, ó, como absoluta, porque eu não vou puxar para frente, né? Mas se eu fosse puxar para frente, para eu manter ela aqui, eu precisaria colocar ela assim, ó, mista, absoluta, relativa para a coluna e absoluta para a linha, tá? Então nesse caso aqui por quê? Porque quando eu puxar para baixo, eu não quero que ele saia da linha 1, então ele tem que ser absoluto para a linha. Então eu fecho o parêntese aqui, né, e pressiono Enter. E aí o JOCA aparece como 0. Por que o JOCA aparece como 0, gente? Porque o JOCA não tem multa no restaurante. Ó. Só Gildo tomou multa no restaurante. O que será que o Gildo fez nesse restaurante, hein? E aí quando eu copio para baixo, ele vai me mostrar aqui, ó, que só quem tomou multa no restaurante foi Gildo. Tá? Confirmando aquilo que a gente falou. Quando eu mudar aqui, ó, para vestiário, por exemplo, ele vai colocar aqui, ó, de que o JOCA tomou multa no vestiário. Se eu trocar aqui, por exemplo, para estacionamento, ele vai mostrar que o JOCA tomou uma multa no estacionamento, né? Aqui, ó, e o Marconi tomou multa no estacionamento aqui. Então, esse é assim que nós usamos o SOMASY e o SOMASYS.
tá? Eu espero que esse vídeo ajude você. E no próximo vídeo nós vamos utilizar o SomaSci e o SomaSys nessa planilha aqui, um pouco mais robusta, um pouco mais complexa, ok? Então não perca o próximo vídeo, onde nós vamos fazer um SomaSys mais elaborado. Forte abraço e até a próxima! E se você gostou deste vídeo, clica no like. Considere a possibilidade de se inscrever no canal se este tipo de conteúdo te interessa. Compartilhe este vídeo com seus amigos e se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários.